Então, esse tipo de coisa é um papel do Estado ou não é? Quando se trata de um crime... Entende? Mas agora, quando se trata Não, que eu tô falando de desse uma tipo de jovem coisa. que tá apaixonada pelo professor, por exemplo, e... Professor não pode, é crime. Mas acontece todo dia, né? Professor não pode. Então, mas é essa a questão. Sim. Tipo, Tipo, a coisa mais normal que tem é, em faculdade, as meninas querem dar pro professor, né? sim, mas ele querer comer aluno não é. Ah, é normal, viu? Não, normal não é. Tipo, é normal no sentido que acontece normalmente, não que seja algo legal. Mas tá não ligado? pode ser aceito. Porque ali não é uma questão de desejo, é uma questão de exercício de poder. É, sim, ainda mais se ele faz, chantagem, fala, só vou te dar sua nota se você transar Não, isso comigo. aí já é o fim do mundo, mas assim, ele tem poder sobre a pessoa. Mas e, por exemplo, e se uma menina de 18 anos se apaixona pelo professor de 24? Ele exerce poder sobre ela, ele não pode ter relação sexual que mistura com poder. Mas e se ele nunca tiver feito essa chantagem, necessariamente? Mas ele exerce poder sobre ela. Ele pode, vamos dizer, ele gosta demais dela, para de dar aula ali pra ela. Ou ela muda de lugar e ele deixa de exercer essa relação de poder sobre ela. Aí, ok. Pô, uma menina com maior de idade, ela não tem o direito de se relacionar com ela Tem, quem ela mas quiser? quem exerce poder não tem o direito de subjugar as outras pessoas sexualmente. Ele não tem esse direito. Mas aí você pode colocar qualquer pessoa que seja mais poderoso que a outra, então não pode pegar ela. Se exercer poder diretamente sobre, não. Por exemplo, se eu sou muito rico, eu posso exercer poder diretamente sobre ela e ela pode estar cativada nesse poder. Por exemplo, puta, se eu ficar com esse cara, ele vai me levar para os melhores restaurantes, ou ele vai fazer não sei o quê. Que é diferente de você ser um empregador dela ou ser o chefe dela e poder demitir ela. Entendi. Entendeu? Tem uma coisa que é institucional, que é direito dela, que é do pacto social da sociedade, que ela tem o direito de quê? Ir a uma instituição de ensino, fazer uma determinada matéria e ser tratada de forma técnica pelo desempenho dela naquela matéria. Porque aquilo vai dar para ela um título do qual depende a vida profissional dela. Correto? Correto. Se alguém coloca os próprios desejos ali no meio e arrisca esse tratamento justo, essa pessoa não merece o poder que tem. Ele tem poder justamente porque ele abre mão de parte da liberdade. O que eu tô falando é que eu tenho uma amiga muito querida que casou. Aliás, ela casou com o professor dela de ginecologia. Aliás, ela tem filho. O filho dela ficou até famoso, Paulo Cogos. Ah, caralho! Doutora Lígia casou com o professor Valdemar Cogos. Só que isso é ética. Enquanto ele foi professor dela, não. Ela se formou, ele não tinha mais poder sobre ela, é outra coisa. Eles nunca se pegaram antes. Não. Eu Na minha duvido. escola lá tinha um aluno que namorava a professora. E Isso não eles pode. namoravam mesmo, era Como namorava, oficial. gente? É porque, tipo, a professora tinha, sei lá, 23 anos e o cara tinha 18, sei lá, e eles se pegavam. Então, mas aí é você se acostumar com relações desequilibradas de poder, você acostuma a sociedade nisso, Eu não concordo com a você sociedade nesse sentido. vai se acostumando com o quê? Com eu- chegar uma Big Tech, eu tiro o discurso de quem eu quiser, eu tiro não sei o que de quem eu quiser. Por quê? Porque poder na mão da pessoa, ela não deve responsabilidade nenhuma. Não, ó, eu acho que tem duas diferenças. Uma é a pessoa, por exemplo, tem 18 anos e aí tá namorando o chefe dela, que tem 24, por exemplo. Eu acho que é perfeitamente aceitável, na minha opinião, que Eu ela não acho. namore, entendeu? O que não é aceitável, no caso do chefe, não sei, mas no caso do professor, não é aceitável ele, por exemplo, ela terminou com ele e ele reprovar ela por causa disso. Aí tem um problema. Mas a decisão dela de terminar ou não vai ser livre ou vai ser condicionada ao poder dele? É livre, ela tem liberdade, Não. pô. Como não? É do mesmo jeito que todo mundo tem liberdade de falar qualquer coisa no YouTube. E eu falo, e aí? E foi expulso. Não, eu ainda tô lá, na real. Mas é a consequência que eu sofri e eu tinha o direito de fazer isso. Mas entendeu? essa consequência era uma não foi consequência legal, entendeu? Foi institucional e no pacto social, ou uma consequência que só você sofreu porque eles inventaram uma regra pra você? Foi uma consequência. Mas, na verdade, o YouTube tem direito de. Não. Não tem direito de só Não. me. Só. A plataforma é deles, eles podem ter o que eles quiserem lá, né? Não. Em teoria, não? Não se outros ramos da economia dependem dele. Como assim? Não existe só a plataforma é dele, ele faz o que quer, é um negócio desse tamanho que impacta tantos ramos da economia. Tipo, ele não é que ele faz o que quer, ele não pode ir contra a lei. Né? Eu não sei se foi ele contra não pode contra a lei, ele não pode contra o livre mercado. Ele não pode ajudar a concentrar mercado, que é o que ele está fazendo.
Ele não pode um monte de coisa que ele está fazendo. Ele não pode se colocar no lugar das instituições Mas para a gente decidir. não tá tapando a vida com uma peneira? Não. Claro. Isso não é o poder dele. Mas, por exemplo, ó, eu não acho que ninguém saiu ferido de verdade se um cara de 18 anos resolveu namorar a professora dele de 24 anos. Eu não acho que aconteceu algo errado ali. Eu não consigo É ver- errado. Você dá poder. Quando você recebe um poder e você tem poder sobre a vida de outras pessoas, poder institucional, eu digo. Mas não é errado quando você usa esse poder pra prejudicar a pessoa. É errado. Mas só de você ter o poder... Mas você... Só de você ter o poder, você coloca a pessoa numa situação de repensar todas as ações dela em função da consequência do seu poder, porque ela não sabe sua reação. Mas ela tomou essa decisão. Ela que quis namorar a pessoa. É a escolha dela, direito dela, na minha O opinião. direito dela de entrar, não de sair. O direito dela de sair vai ficar violado. Se você recebe um poder, Só fica você violado tem se... de dar obrigação. Então, ó, mas se for violado esse direito dela, ou dessa pessoa, se o professor ou a professora punir ela injustamente por causa de um término de relacionamento, não sei o quê, aí a gente tem um problema. Mas se eles se relacionaram, eles terminaram, e nada foi feito no âmbito onde ele tinha poder pra prejudicar ou não essa pessoa, perfeitamente legítimo a relação ter acontecido, na minha visão. Mas o que é prejudicar? É você, por exemplo, ser injusto, você dá uma nota Ele não, menor pode do ficar- que... ele não pode receber o poder de ficar à frente de uma classe e ficar simplesmente jogando sexualmente com meninas para o próprio ego e escangalhando a saúde mental delas. Ele merece esse poder? Eu acho que ele não A pode questão é ficar que quem- assediando as alunas, Não isso é assediando, fato. mas estou falando manipulando emocionalmente. Mas uma pessoa de 18 anos, ela não é um bichinho que Mas precisa ser protegido, não, entendeu? mas essa pessoa está em posição de poder. Você não pode dar poder a quem não tem limite. Poder tem limite. Então, um presidente da república não pode se relacionar com ninguém, porque ele tem poder, Direto, não. então... é que não O faz ideal sentido é que nenhum. não se relacione. Desculpa, mas não faz sentido nenhum lógico pra mim isso, porque isso é querer fingir que o ser humano não é ser humano, entendeu? É fingir que as pessoas não são quem são. Não, você tá fingindo que o ser humano não é ser humano, porque o poder corrompe. O poder ilimitado corrompe Pode completamente. corromper, Não, o poder corrompe. Pode corromper. Corrompe. O poder corrompe, é por Então isso que o poder somos tem todos limite. corrompidos, então. Se você der poder, a pessoa se corrompe. Todo Poder mundo tem sem um limite, certo poder, né? poder sem limite corrompe. E poder sem nenhum limite corrompe completamente. Tá, mas não estamos falando desse poder necessariamente. O professor tem limites dentro do poder dele. Que é não se relacionar sexualmente com os alunos. Não ter relações emocionais com os alunos. É um poder dele que tem esse limite, é muito claro. Não é um limite legal, Eu não concordo é um com limite isso. ético. Tudo bem, eu não concordo com isso. De verdade, eu não concordo. Eu não acho que tem nenhum problema se o cara quer pegar a professora dele, ele tem 18 anos, ela tem 20 anos. Se ele quiser pegar a professora dele, ele pega. Então, mas é uma... E É foda-se, uma... ninguém vai morrer por causa disso, nenhum mal da sociedade vai acontecer por causa disso. Vai, Se a você vai criar uma sociedade Hum. em que você tem empresas que fazem o que quer, gente que ganha no grito. Por que tem essa condicionação? Só porque o cara... Porque ficou- você aceita que poder não tem limite? Não tô falando que não tem limite, tô falando que não tem esse limite. Diferente. Não, ele efetivamente tem. Não. Isso é um código de conduta que efetivamente existe. Tudo bem, mas eu não necessariamente concordo que exista, sacou? Eu acho que, porra, dentro de uma faculdade, você tem seus 20 anos, seu professor tem seus 30 anos. Se você quiser dar em cima do seu professor, é direito seu. Foda-se. Por que o Estado tem que mexer? Isso não é o Estado, isso é código de ética. Toda instituição de ensino tem isso. Tudo bem, tudo bem. Eu entendo, eu entendo. Você não pode ter alguém tendo poder sobre a vida de uma pessoa e também fazendo manipulação emocional. E nenhuma instituição admite isso. Mas não é manipulação emocional. Pode ser. A pessoa está numa situação de fragilidade. Não pode. Por isso que em várias empresas, quando pessoas começam Eu a não vejo a namorar... vida dessa forma, desculpa. Eu não acho que só porque ela é aluna, ela tem uma posição de fragilidade, como se ela fosse uma boneca que não tem a menor Mas não é isso responsabilidade que eu tô individual. falando. É um pouco isso. Não. Fala assim, ó, se o cara ou a mina ficar com o professor, ela com certeza está sendo abusada. Não tô falando que ela é abusada. Eu tô falando que ela é a Tá parte falando que mais tá sendo fraca. Ele tem mais poder do que ela. Naquele sentido, mas não na vida inteira, pô. Então, mas é só naquele sentido que a gente tá falando. Mas é só nesse sentido que importa, porque eu acho que deveria importar Quando o poder você geral da exerce pessoa. Né? poder sobre alguém,
Isso é um código de ética. Você não Não entendo pode que é um código de ética. entrar nas outras áreas. Por exemplo, os professores e alunos. Você tem o código de ética das universidades. Isso é uma coisa que tem no mundo inteiro. Tá, tudo bem, eu entendo. Então, vamos dizer, você tem... Mas no mundo inteiro ele não é respeitado, né? Porque a natureza humana Você não é tem essa. protocolos. Né? Não, no mundo inteiro, nenhuma lei é respeitada se você for falar assim. Porque tem gente que mata, tem gente que bate o carro, tem gente que... Só que, tipo, não é normal a gente matar. É E raro. como não é normal você querer transar com o aluno. Não é normal também. Não, é que, tipo, é normal no sentido não que é aceitável, tá? Não tô falando. É normal no sentido que acontece direto. Assassinato não acontece... Acontece 60 mil por ano no Brasil. Sim. Mas se você for pegar o tanto de professor que fica com a aluna, é todos. Tá ligado? Não. É a maioria. Não, eu não Não? sei de onde você tirou esse dado. De onde? Da minha experiência de... Não, a sua experiência... Eu já Aí conheci você tá muitas fazendo que histórias. nem o identitarista, que ele fala que como ele teve essa experiência, então o mundo é assim. Mas a gente sabe qual que é a porcentagem de professores que ficam com alunos? Deve existir alguma medida Procura disso. aí o negócio. A questão é que existem códigos de ética sobre isso. Quando você exerce poder sobre uma pessoa, por exemplo, Mas no eu caso que você está posso não falando, concordar com o código de ética. doutorado, Ah. vamos dizer que as pessoas são todas adultas. Uhum. Se você pode não concordar com o código de ética, então você não pode ficar naquela instituição, ponto. Bem, eu não sou professor, então foda-se. E- Mas eu não o que eu tô tô- defendendo... O que eu tô falando é, por exemplo, Ah. doutorado, que as pessoas são todas adultas. Em que isso realmente pode acontecer, até porque as idades são muito próximas, as experiências de vida são muito próximas. Quando há uma relação entre um orientador e um aluno, quando ele exerce uma relação de poder, você tem instituições que vetam, porque é um problema muito grande, elas não querem arcar com esse risco. Tá. Você tem instituições, isso acontece muito em empresas, em que eles têm de fazer uma notificação. Estamos tendo um relacionamento. Tá bom, isso é legal, até faz sentido. Entendeu? Melhor do que proibir. Não, depende do risco que você está querendo assumir. Cara, ó, Você na sendo minha a instituição. visão, a pessoa tem mais de 18 anos? Não, você sendo instituição. Depende do risco que você quer assumir. Tá. Se o cara perde a cabeça e faz uma merda, vai sobrar também para a instituição. Então, ela vai ter que decidir qual é o risco que ela está disposta a assumir. Faz sentido. Então, ela pode... Eu não estou disposta a assumir nenhum risco nesse sentido. Eu estou proibindo. Se o cara fizer qualquer coisa, eu não tenho nada a ver com isso. Alunos e professores estão sabendo disso. Eu estou fora. Se eles querem entrar nessa brincadeira, é deles. Eu não tenho nada a ver com isso, der problema. Tá. É uma postura. Tá bom. É um código de ética. Outro código de ética é... Isso às vezes acontece. Às vezes as pessoas acabam se encontrando no ambiente acadêmico porque aqui é que elas têm relações com pessoas que têm os mesmos interesses, que têm as mesmas ligações sociais, mas para evitar que alguma disfunção dê um desequilíbrio de poder, em havendo um relacionamento, precisa se notificar. Estamos num relacionamento, não precisa ser nada formal, de casamento, de nada. Essa visão, pra mim, é muito mais aceitável do que proibir a pessoa de se relacionar com o que ela quiser, entendeu? Sim, mas são códigos de ética que existem por quê? Porque existe um desequilíbrio de poder. Poder só funciona com Eu entendo o limite. desequilíbrio de poder. Eu entendo que quem tá no poder tem mais influência sobre a pessoa. Isso eu entendo. Agora, você acha... Alunos de colégio, acho que não pode de jeito nenhum. Tudo bem, mas não, dentro de uma empresa. Acho que depende da empresa. Depende, mais uma vez, do risco que está querendo assumir. Dentro de uma empresa, eu não vejo problema. Por exemplo, eu tinha uma empresa, que era o Flow, certo? Por exemplo, se tem o chefe de uma equipe tal, e aí tem a pessoa que é... Se eles começam a se relacionar, eu caguei. Porque se eu perceber que ele tá privilegiando ela, é minha responsabilidade demitir o cara. Mas se isso não acontecer... Eu não vou E é isso que eu tô eu não falando. vou me Isso é um intrometer no código relacionamento de das pessoas. conduta. Por quê? Você tá falando que não tá se lixando, mas não é verdade. Você tá se lixando se ali há um desequilíbrio ou não. Eu tô Se me lixando houver- se ele abusar do poder. E isso, Mas enquanto ele não abusa do poder, você eu tá acho que disposto a correr esse risco. Sim, claro. De repente, É ele totalmente abusar legítimo. e você ter de demitir. Pode ter outro Assim como eu empresário? corro risco que ele pode abusar Mas de pode poder ter até outro- com que ele não se relaciona. Sim, mas eu pode corro ter esse outro risco empresário invariavelmente. que não quer correr esse risco. É direito dele. E é direito dele também, é isso que eu tô falando. Tá, mas eu tô falando que na minha visão de mundo, eu Mas na acho sua que visão de deveria ser mundo, não permitido. tá ok ela que lute porque ela é maior de idade. Não, eu acho que tá ok se ela quiser ficar com o chefe dela. Não, mas o que eu tô falando é outra coisa. Ah, Você não tá falando ela que lute porque ela é maior de idade. Você tá falando uma perspectiva libertária de assim, ela quer e o cara quer, ok. Mas se o cara abusar do poder que eu dei pra ele, pra agir de forma desproporcional com alguém, com o poder que eu dei, não vai ser porque eu vou tirar. tudo bem, mas isso não importa se ele tá relacionando com essa pessoa ou não.
Entendeu? Todos os casos. Sim, mas pode ser esse tipo de relacionamento ou pode ser outro tipo de relação profissional que ele tenha. O que eu tô falando você não tá falando ela é maior de idade, ela que lute. Tem uma regra. A regra é não abuse o poder. Então... Mas não tem nada a ver se os caras... Mas é que você pode dar e tirar o poder dentro de uma empresa sozinho. Sim. O corpo dos reitores também, né? Não é tão simples. Não é tão simples? Não. Porque para você demitir alguém, quando é de uma instituição de ensino, você tem muitas regras muito complicadas. Primeiro, porque para entrar na instituição de ensino tem regras. E depois, porque você tem uma preocupação, e essa é uma preocupação centenária, assim, desde a época que chegaram para o Galileu e mandaram ele desfazer a teoria dele, que você tenha liberdade acadêmica. Então, você pode muito bem armar uma situação para demitir alguém ideologicamente, se for dar e tirar, entendeu? Uhum. Que é uma coisa que, na realidade, de uma empresa que precisa funcionar, principalmente pequena e média, é muito difícil de acontecer. Mas numa universidade, hoje em dia, por exemplo, um professor não seria demitido por ideologia? Quantos já foram? Sim, tá errado. Entendeu? Só que é tudo utilizando o subterfúgio. Não, isso aqui que é racismo, que é não sei o que, papá. Ou ele ficou com a aluna. Não, ou pode inventar umas... Então, assim, se você não tem regras claras... Eu entendo que as regras são importantes. A única discussão nossa aqui é que a minha visão de mundo é que a pessoa é maior de idade, ela quer se relacionar com o chefe, o problema é dela. Entendeu? Ela se relaciona com o que ela quiser. Foda-se. Na minha opinião, eu não tenho controle da vida dessa pessoa, da vida sexual dessa pessoa, só porque eu sou chefe dela ou só porque ela trabalha na minha faculdade. Isso ok, mas eu não me sinto confortável dando poder a pessoas que não sabem se conter no uso dele. Não é sua decisão de dar poder. Não, né? por exemplo, eu não me sinto, quando eu posso dar poder a uma pessoa, eu não me sinto confortável em dar poder a alguém que abusa. Claro, mas não acho que ele tá abusando do poder necessariamente só porque ele ficou com uma aluna. Ele pode ter se apaixonado mesmo, né? Sim, mas é por isso que você precisa ter regras claríssimas e precisa ter parâmetros, porque, por exemplo... Mas o parâmetro é o abuso de poder, não o relacionamento, entendeu? Essa é a minha lógica, pelo menos. Sim, mas tem relacionamentos que por si só são abuso de poder. Quais, por exemplo? Um cara muito mais velho, que domina todo o negócio, que ele que vai dar vaga pra menina no não sei onde, que não sei o quê, e a menina é muito nova, é inexperiente, ele namorou já 15 meninas da sala. Você tem situações que tem um abuso. Mas aí ele tá dando vantagens pra essas meninas. Sim, aí você tem tem o abuso situações de que são poder. abuso de poder. Sim, mas isso não tá necessariamente condicionado ao relacionamento em si. Não, isso não está condicionado, vamos dizer, ao envolvimento amoroso. Exato. Isso está condicionado à forma como essa pessoa se relaciona com as outras. Exato. Em várias... Só que você não tem como saber quem vai se relacionar de qual jeito quando você cria a regra. Você cria a regra... Por isso que a regra não é muito inteligente, porque você impede de duas pessoas adultas de se apaixonarem dentro do mesmo ambiente, que eu não acho Não, mas, certo, mas depende entendeu? do seu objetivo. Se o seu objetivo é preservar economicamente o ambiente universitário e você vê um risco naquilo, às vezes é a decisão que você vai precisar tomar. Tudo bem, é legítimo, pode tomar. Eu tomaria outras. Sim, como há pessoas que tomam outras porque acham que essa, no fim, vai te gerar um passivo maior, porque as pessoas vão fazer as coisas pelas suas costas e você não vai conseguir, vamos dizer, conter o dano antes que ele aconteça. Por isso que é legal esse negócio Que de aí você eu- notificar. Porque, sei que tá rolando um relacionamento, então eu vou ficar de olho pra ver se não tá rolando um abuso de poder. É Sim, muito melhor do que você só muitas vezes proibir no o relacionamento. serviço público, em vários países, você tem isso, você tem que ter uma notificação. E aí tem assim, dependendo algumas funções que eles já sabem que dá problema, nessa função, eu vou te trocar para essa função aqui. Entende? Tudo bem, eu acho legítimo. Ou tipo, Mas você entende que não é já legal conheci proibir as pessoas de se gente que- apaixonarem? Hã? Não é legal proibirem as pessoas de se apaixonarem? Eu não acho legal, entendeu? Uma regra cega, preto e branco. Proibir a pessoa de se apaixonar. Mas se você Ai, proíbe... gente, pelo amor de Deus, vai. Proibir a pessoa de se apaixonar? se o cara quer ser aluna de maior de 18, se Ela apaixonou quer se pelo professor, apaixonar. o professor se apaixonou por ela, não Ai, é uma Jesus. relação humana legítima. Aí a gente chamou o príncipe da Branca de Neve. Não precisa, eu tô falando que eles vão casar, mas eles se gostaram. Vou proibir a pessoa de se Mas não é uma proibição disso? Não tô proibindo ninguém de se apaixonar. Só tô proibindo durante o período em que existe essa relação de poder, Ah,
eu não quero problema. Ou vocês deem outro jeito. Ou passa ela para outra sala, ou você pega um contraturno, ou dá um jeito, eu não quero isso aqui. Então, essa é a sua visão de como deveria Você ser pode- e não, como acontece em alguns Eu acho lugares. que você pode decidir ou assim, ou você pode decidir que a pessoa informe. Ah, Eu já vi eu pessoas acho que melhor. elas próprias decidiram. Ah, Por exemplo, a pessoa estava num departamento e, às vezes, nem em relação de ascensão. Hierarquia, né? De hierarquia. Às vezes, dois colegas... Isso eu já tive. 2 colegas do mesmo departamento se apaixonaram. A pessoa pediu transferência para outro. sim, eu acho que Para não estragar o relacionamento, entendeu? Ah, decisão dela, legítima. Mas, assim, essa questão... Vamos dizer, como é que você cria uma regra para isso? A regra da empresa é o quê? Tinha que notificar. Então, o que ele foi lá? Ele já notificou e perguntou. Eu posso passar para o departamento tal? Porque aí também o chefe dele não vai ficar bravo com ele, porque ele pediu para sair. Perfeito. Aí ele compreende. É uma decisão pessoal, uma decisão humana. Exato. Quando Mas uma é que decisão- quando a gente fala dessas coisas, eu acho que sempre imediatamente você pensa que isso tem que ser uma regra de lei. E eu não acho que isso é uma regra de lei. Não. Também não tô... A lei não tem que interferir com quem você se relaciona. Eu acho um absurdo isso. Não, tem país que interfere, mas eu não acho que deva. Tudo bem. Não, então chegamos aí no consenso, né? Você tem a sua visão, você acha que as empresas têm que ser mais rigorosas, eu acho que não tanto. Não, eu acho que tem que. Eu acho que tem que ser mais rigoroso. As pessoas são palhaças, né, cara? Tudo bem, né? Tudo bem. Cada um com Eu sua sou visão. mais Eu sou conservadora com isso. libertário, eu sou mais libertário, você é mais conservadora. Perfeito. Não, o que eu acho que é o seguinte: Legítimo. que onde se come o pão, não se come. Onde se ganha o pão, não se come a carne. Tá bom, perfeito. A minha vida inteira foi assim. Se eu. Por exemplo, de jeito nenhum. Não, assim. Porque assim, vou te falar uma coisa. Você falou das pessoas se apaixonarem, eu comecei a rir, porque assim. Vamos dizer, relacionamentos amorosos, homem, que eu me apaixono. Gente, eu gosto de homem, me apaixono por homem, por discurso que a pessoa faz, pessoa boa. Mas amor mesmo, eu tenho é por documento e conta bancária. Tá certo, tá O certo. meu amor mesmo é aquilo ali que é garantido no papel. Pode crer. Então, assim, por exemplo, no meu raciocínio, e que é uma coisa que, se eu for falar hoje em dia pra uma menina, você está tolindo a liberdade. Não, é o meu raciocínio. Quando eu vou tomar uma decisão, eu saio com tal pessoa, eu não saio. Eu penso o seguinte, eu estou disposta a sair desse emprego para sair com essa pessoa? Se eu não estou disposta, um grande foda-se. Porque tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Eu tenho que sair com a que vai me arrumar problema, talvez? Não, fica lá no seu canto. Não sei o quê. Se a pessoa gosta muito de mim, ela vai arrumar outro emprego e vai voltar. Tá bom, é legítimo. Só, Então, cada eu um acho que tem a isso sua dá forma uma. de viver e, Isso dá pô, uma encrenca danada entre as tá, pessoas. eu até acho que é sábio. Mas eu acho assim, isso é uma coisa que você pode discutir com as pessoas. Isso não quer dizer que a pessoa vai seguir. Claro. Sim, tudo bem. Mas eu acho que isso é uma coisa que você tem que discutir. E que não pode ficar naquela coisa, você vai impedir a pessoa de se apaixonar. Não vou impedir de se apaixonar. Sim. É assim. É aquela coisa do que eu É tava que falando a antes. vida não é tão fácil assim, vou sair e arrumar outro emprego, né, às vezes. Ué, então não valia tanto a pena o cara? Você não vai arrumar outro emprego? O cara não vale um emprego? Não, às vezes não é fácil arranjar outro emprego, né? Pra muitas pessoas. Não sei, meu avô veio fugido da Hungria com 17 anos no navio sem falar português. Mas qual que era o QI Tinha dele? perdido os 6 irmãos na guerra, achou que tinha chegado nos Estados Unidos, deram uma banana pra ele comer no porto, ele achou que era sabão. Fez a vida toda dele aqui. Tá. E aí é difícil arrumar um emprego? Seu avô podia ser muito inteligente, né? A gente Não, ele era sabe. carpinteiro. Então, ele podia ser muito talentoso, muito habilidoso, sei lá. Não, ele era pobre só. Ué. Então, Mas mas é ele isso que eu não tô falando. conseguiu? Ele conseguiu, Ah. então. Mas, tipo, um amor não vale um emprego? Pode até valer. A discussão não é nem essa. A discussão eu não acho que precisa as pessoas serem obrigadas a se relacionar só porque elas trabalham na mesma empresa. Só isso, é o que eu acho. Não, assim, você não tem como obrigar nada, mas eu não acho inteligente só. Tá bom, perfeito. E acho que é alguma coisa que você tem que falar, principalmente para mulheres. Porque a mulher pode ficar muito estigmatizada. O cara também. Eu já vi muita mulher tipo atração fatal, e depois o cara não quer mais, e ela começa a arrumar problema na vida do cara profissional. Uhum. E isso é uma coisa que a pessoa tem que ter em conta quando ela vai fazer um arranjo desse tipo. Claro. Eu acho sábio o que você tá falando. E quando a pessoa é muito nova, isso que eu falo da menina sair com o chefe. Quando ela é muito nova, ela não viu isso acontecer ainda. Porque a gente já viu isso acontecer 500 vezes. Todo mundo já viu. E ninguém é difícil alguém começar essas coisas querendo
fazer esbórnia mesmo. Geralmente as pessoas estão na melhor das intenções. E aquilo vai degringolando de um jeito que ninguém sabe depois como é que chegou lá no final. Pode também não degringolar, né? Pode não degringolar, mas assim, isso é um risco que pode acontecer mesmo quando você tá bem intencionado. E falar disso com as pessoas, você tem que falar. Sim, claro. Tipo, você vai se apaixonar, o meu amor, não sei o quê. É assim, você tá apaixonado mesmo? É isso que eu tô apaixonado mesmo. Um outro emprego a pessoa arruma. Opinião legítima, na minha opinião. Se tá apaixonado, a pessoa tá apaixonada, não é verdade? Apaixonado, filho, a pessoa vai fazer alguma Move coisa. fundos imundos, né? Não é? A pessoa que tá com apaixonada, certeza. essa história que a gente ouve, o povo tá apaixonado, a pessoa faz não sei o quê, faz não sei o que lá. Aí fala, tô apaixonado, mas eu não vou comprar esse cheeseburger que tá caro. Sim, sim. Aí complica, né? Claro, com certeza. Concordo. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.